Salve Maria, que é a resposta a protestante refutando católico, né? Sobre o purgatório. Vamos ver a mensagem. Olha só a distorção. Bom, vamos acompanhar o vídeo, né? Vamos ver aqui quais são os argumentos deles. Purgatório, não me faça rir. Isso nem tá na Bíblia. Ué, Alan, parece que os seus haters vieram pra minha página. Rapaz, Guilherme, esse povo tá em todo lugar, então vamos responder essa questão juntos. Fechou. Purgatório tá na Bíblia sim. Ele talvez não tá na sua, porque ela é incompleta. Ele aparece no livro de 2 Macabeus, no capítulo 12. Exato. Nessa passagem, Judas Macabeu recolhe o corpo de soldados que morreram numa batalha. Porém, esses soldados haviam prestado culto a um ídolo, que é um pecado gravíssimo. Por conta disso, Judas propõe que o povo faça um sacrifício para redimir esses soldados. E isso fica claro no versículo 46, que afirma que ele pediu isso para que os mortos fossem redimidos. Mas pera, se as almas salvas não têm pecado e as condenadas não têm perdão, onde estariam essas almas? Simples, no purgatório, que é uma doutrina que nasceu com os judeus antes mesmo da igreja primitiva. Entendeu? Se você chegou até aqui, escreve finados nos comentários. Segue a gente para não ser um herege e um bom dia de finados para todo mundo. Bom, logo de cara você já encontra uma contradição. Bom, vamos por partes. Eles usam o livro de Macabeus para fundamentar a ideia de um purgatório. E eles dizem que o purgatório está fundamentado no capítulo 12. Bom, gente, no capítulo 12, né, eu tenho aqui a Bíblia Católica, fala de alguns soldados que morreram por conta da idolatria. E se você ir no catecismo da Igreja Católica, mais precisamente aqui no 1023, né, fala que só vai para o purgatório quem comete pecado venial, ou seja, pecado mais leve. Pessoas que cometem pecados mortais vai direto para o inferno. E pelo que eu saiba aqui, idolatria é um pecado mortal, como ele mesmo disse no vídeo, um pecado gravíssimo. Então, como que esses soldados foram para o purgatório? Aqui já está a primeira contradição. Se fosse levar ao que está escrito aqui no catecismo da Igreja Católica, esses soldados iriam direto para o inferno, não para o purgatório. Uma segunda coisa, até mesmo nesses livros macabeus que não tem na Bíblia protestante... Simples. Eles não estavam prestando culto ao ídolo. Eles pegaram, olha só, segundo Macabeus 12:40, ora, sob a túnica de cada um encontraram o objeto consagrado ao ídolo de James, proibido aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que foram esta a causa de sua morte, ó. Porque eles estavam lutando a favor, lutando por Deus, certo? Aqui eles morreram porque eles negligenciaram. Pegaram os ídolos de Jamines. Olha só que interessante. Por isso que ele morreu. E ali, os cristãos primitivos, claro que, segundo Macabeus, não é inspirado por vocês, porque vocês tiraram esse livro com Martinho Lutero e seguiu o cano judaico, que não tem o 7. Os apóstolos seguiram o cano, a Septuaginta, que tem exclusivamente o 7. Organizado, reunido pelo São Jerônimo, reconhecido pelo Papa Damas. Qual cano os apóstolos usavam? O Septuaginta. Qual cano os judeus usavam? Cano judaico. É simples, cara. Nós não está engajado no Velho Testamento. Nós está no Novo Testamento. O Velho Testamento são apenas sombras do Novo. Aqueles morreram porque eles cataram um objeto consagrado ao ídolo, que era prometido pela lei. E o nobre Judas fez o que ali? Um sacrifício em favor daqueles que se perderam. Olha só, porque não tinha Santa Missa. Como diz o saudoso Paulo Leitão, né? O que arde sobre as almas dessas pessoas é o sangue de Cristo, cara. O sacrifício de Cristo. Simples. Aqui não tinha Santa Missa. Em Levítico, se eu não me engano, 4:5, ali fazia um sacrifício pelos vivos
E aqui o nobre Judas está fazendo um sacrifício que puro, como diz nosso amigo saudoso, sacrifício e expiação pelas almas daqueles que já morreram. Mas o meu foco não é Velho Testamento. O foco, qual é o Testamento? O Novo Testamento. É pregado pelos apóstolos, confiado aos apóstolos. Os apóstolos são detentores do Novo Testamento. Os caras querem ficar nessa briga aqui no Velho Testamento, cara. Hebreus 8,13 fará desaparecer. Quem escreveu o Novo Testamento? Quem foi confiado no Novo Testamento? Aos apóstolos. E Paulo já cai por terra essa tese desse protestante, porque Paulo ora, segundo Timóteo, você pega aqui, doutor protestante, no Novo Testamento, orando pelo seu amigo. Então Paulo já acreditava, após a morte ali, servindo ao Senhor, tem uma recompensa. Você pega aí 1 Coríntios 3, do 13 em diante, ali você vê. Acusação, resistiu ao construtor, recebe a graça. Arcou com danos, pegou fogo, irá ser salvo. Passando pelo fogo. Simples entender isso. Os caras estão nessa briga do Velho Testamento ainda, não. A Igreja Católica tirou. Não, a Igreja Católica não, seguiu o cano. O cano tradicional. A Septuaginta não, os judeus seguiu o cano. A Tanakh. E vai nessa briga, cara. Eu quero saber um Novo Testamento. Que o Velho Testamento já caducou em Cristo. Quem são os detentores do Novo Testamento? Quem pregaram o Novo Testamento? Quem anunciaram o Novo Testamento? A igreja. E por que Paulo está orando aqui pelo seu amigo que já morreu? Me explica, doutor protestante. 2 Timóteo 1,16, ó. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Oníforas, que muitas vezes me reconfortou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou minha concilitude e me encontrou. O Senhor conceda a graça de obter misericórdia, ó. Porque Paulo está orando por ele que já morreu. Porque Paulo sabe que tem uma grande recompensa. Olha o trabalho dele. Olha a obra dele. Acolheu Paulo. Nos momentos difíceis da perseguição de Paulo. Ali no cativeiro. Sabe melhor que ninguém quanto bom serviço ele prestou em Éfeso. Olha só. Não tem a palavra purgatório ali explícito. Apenas tem oração pelos mortos. Aí eles... O purgatório, meu querido, é a oração pelos mortos que estão ali sendo purificados. Porque não morreu 100% da graça. Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos chegaram à perfeição. Aonde esse justo vai morar? Na glória. E aqueles que não chegou a 100% da perfeição? Purgatório está especialmente tanto no Velho Testamento que o povo já acreditava. Só tem um vídeo do padre François, ele explica sobre isso detalhadamente. E no Novo Testamento, Paulo está orando para seu amigo. Então, oração pelos mortos com purgatório. Aí eles dizem... Oração pelos mortos, Jacó morre, Gênesis, olha só, 10 ou 50:10. José faz um pranto de 7 dias a morte de seu pai. Moisés morre, Deuteronômio 34 ali, dos 5 em diante. O israelita faz um pranto de 1 mês a memória da morte de Moisés. Isso já é costume, cara, do povo judaico. E a igreja trouxe esse costume, porque a igreja sobrevive da tradição. Segue de acordo com a Bíblia. Porque o Velho Testamento são sombras dos bens vindouros. Como Judas Macabeus, ele fez um sacrifício expiatório pelas almas daqueles que já se contaminaram, se corromperam com a imagem do ídolo. Foi encontrado o que nas suas roupas? O ídolo da imagem, o ídolo que Deus proíbe, a bobina. Por isso que eles morreram. Tem oração pelos mortos, logo tem um suposto purgatório. Mas isso não faz nenhum sentido. Por exemplo, os ortodoxos, eles oram pelos mortos, porém, eles não acreditam em purgatório. Aí, ele vai dizer, mas Cristo
usou A igreja ortodoxa não tem comunhão com a igreja de Cristo, com o fundamento dos apóstolos. Eles se apartaram, uma briga lá, questão política. Só você estudar um pouco da história. Então, a gente não somos obrigados a acreditar que os ortodoxos acreditam. Nós somos obrigados a acreditar que a igreja exprime a fé. Paulo acreditava, por isso que Paulo está orando pelo seu amigo aqui, Onesíforo. Então, como você me explica isso, doutor? Mesma coisa que Judas Macabeus, ele orando pelas pessoas aí que se corromperam. Que interessante. A misericórdia triunfará sobre o julgamento, meu querido. Tiago 2,13. Simples entender isso. Você pega em 1 Coríntios, explícito aqui, ó, o purgatório. Mas vamos lá, né? Até onde ele vai chegar. o livro de Macabeus, porque ele usou a Septuaginta, os apóstolos usaram a Septuaginta, então eles endossam a Septuaginta. Beleza. Eu tenho aqui o livro da... Para nós, meu querido, tanto faz a Septuaginta, a Bíblia judaica, a Tanakh. Para nós, a nossa fé é o fundamento dos apóstolos. Para nós, é o Novo Testamento. Para a gente, tanto faz se é a Tanakh, se é a Septuaginta, não. A Bíblia judaica, rabínica ali, não. Ou a Bíblia dos 70. Para nós, tanto faz, cara. Nós seguimos a fé do fundamento dos apóstolos. A Igreja de Cristo segue a tradição. Sobreviveu da tradição mais de 50 anos. Que tradição é essa? É tradição judaica? É tradição farisaica? É tradição da Igreja Ortodoxa? Não, fundamento dos apóstolos. Para nós, tanto faz se é o cano judaico ou se é a Septuaginta. O nosso foco é o Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento? Quem pregou o Novo Testamento? Foi confiado a quem o Novo Testamento? Quem começou a pregar primeiro o Novo Testamento ali? Se você ler a Patrícia, José Cedaré, já conta. Pedro pregando ali em Roma, o discípulo São Marcos, ia escrevendo a pregação oral de Pedro. E mesma coisa, o São Lucas, escrevendo a pregação de Paulo. E as cartas paulinas foi só o São Lucas, a maioria que escreveu, cara. Interessante. Nós se baseia no fundamento dos apóstolos. Não a tradição judaica. Simples, cara. Vocês podem renegar ali, segundo Macabeus 12, mas beleza. Você pega lá em 2 Timóteo 1, ali, dos 16 em diante, você vai ver Paulo orando pelo seu amigo, já falecido. Mesma coisa que São Judas Macabeus, orando pelos aqueles soldados que morreram na batalha. Que interessante. Mas idolatria não tem perdão, meu irmão. Quem é você, cara? Quem é você para julgar? Como você sabe que eles foram para o inferno? Eles estavam adorando o Deus, o ídolo, a imagem? Simplesmente foram encontradas as imagens do Deus pagão. Se corromperam. E a misericórdia? Por isso que faz um sacrifício expiatório, que não tinha Santa Missa, hoje tem uma Santa Missa. Quando você vai na Santa Missa ali, pela alma de fulano, ciclano, o que arde sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. Os caras já querem passar direto, cara, já quer... Meu irmão, tem um processo, cara. Tá com a Bíblia linda lá, ó. Usa vocês essa Bíblia então, cara. O livro da Septuaginta, ele tem... Os caras querem defender tanto o Velho Testamento e acabam esquecendo o Novo Testamento. Vem de quem o Novo Testamento? Tanto se você for perceber na história, por que os judeus tirou esses 7 livros? Só você ler os livros que vocês não reconhecem, que fala que não é inspirado. Tem a prefiguração de Cristo, tem o Pentecostes, tem a oração aos mortos. Por que os judeus tiraram esses 7 livros? Simples, cara. Para os judeus não se converter e não crer no Messias. Tem um propósito para isso. E tem um propósito também para o Martinho Lutero traduziu essa Bíblia. Tirou os 7 livros, porque ele compilou a Bíblia ali da Vulgata Latina. E tirou os 7. E adulterou Romanos lá. Somente a fé. Aí tá certo.
Para nós, meu querido, tanto faz, cara. Nós sabemos já que os apóstolos usavam Septuaginta. Então, se os apóstolos usavam Septuaginta, cano no Velho Testamento. Vamos seguir o que os apóstolos usavam. E o Novo Testamento? Então, rejeita o Novo Testamento e fica só com o Velho Testamento. Cano judaico. A Tanakh. É simples, protestante. Segue só a Tanakh, esquece o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vem da igreja, do magistério. Que magistério é esse? Que ora pelos mortos. Como Paulo está orando pelo seu amigo. Como você me explica? A igreja que prega mais de 2000 anos e acredita no purgatório, porque tem evidência bíblica no Novo Testamento e no Velho Testamento tem, porque os judeus tirou para negar essa verdade. Que interessante. Olha só. Você pega 1 Coríntios aqui, 3, a obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, e irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo aprovará o que vale o seu trabalho, a cada um. Se a construção resistiu ao construtor, receberá a recompensa. Aqui ele já estava mostrando para nós aquele que resistiu à construção. Foi para a glória. As almas justas chegaram à perfeição. E aquele que será salvo, mas passando pelo fogo. O 15, ó. Se a pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Olha como as nossas orações, a Santa Missa tem importância para as almas que estão ali no purgatório. Passando esse processo ali pelo fogo por algum tempo. Depois vai sair. Com um destino, glória. Terceira e quarta Macabeus também. Então, por que na Bíblia Católica só tem primeira e segunda Macabeus, sendo que Jesus endossou a Septuaginta inteira? Porque a igreja ela tem autonomia e autoridade para fazer isso. Porque a igreja ela coluna sustentáculo da verdade. Falar a verdade, não tava nem com vontade de gravar vídeo. Quando começo a ver esses vídeos, cara, me dá vontade. É simples, cara. Os protestantes, você pode perceber, as pregações protestantes são Velho Testamento. O quê? É doutrina farisaica e judaica, que eles querem seguir esse cano. E já está fadado a desaparecer. Hebreus 8:13. Nós estamos num vinho novo. Que interessante. Até as parábolas de Cristo ali prefiguram o Novo Testamento. E no Novo Testamento dá esse respaldo. Ali, segundo Macabeus ali, oferece sacrifício. Agora nós temos a Santa Missa. O que arde sobre essas pessoas no purgatório? O sangue de Cristo. Simples entender isso. Claro que os caras entendem. Os caras não querem pregar isso aí, porque os caras se apartam da igreja. Estranho, né? Então nem mesmo os judeus aceitam esse livro de Macabeus, e nem mesmo os judeus aceitam essa crença de purgatório que os católicos acreditam. Então é muito inválido eles falarem que essa crença vem desde os judeus, porque isso é mentira. Ah, nem os judeus... Meu irmão, os judeus perseguiam quem? A igreja de Cristo. Os judeus perseguiam quem? Os apóstolos. Os judeus perseguiam o quê? A doutrina. Claro que os judeus não queriam aceitar a verdade. É questão de estudo, cara. Por que os judeus não aceitavam? Que os apóstolos usavam essa Bíblia. E não o cano judaico ali que tiraram os 7. Tem duas traduções. A tradução dos judeus, né? E a Septuaginta, a Bíblia hebraica, né? A Tanakh. Tem duas versões. A Tanakh não tinha o 7. A Septuaginta tinha o 7. Aqui não tem o que não tinha o 7 era a Bíblia judaica, a Tanakh. E que tinha o 7, como segundo Macabeus, como ele está citando ele, é a Bíblia que os apóstolos usavam. Mas o foco não é nosso, não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Agora eu faço essa pergunta para você. Quem foi confiado ao Novo Testamento? Quem pregou o Novo Testamento? Interessante, né? Essa é a dúvida. Essa é a história. A nossa fé não está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Fundamento dos apóstolos e profetas que profetizaram
a vinda de Cristo. O terceiro ponto é que o purgatório ele anula o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? O purgatório diz que o eleito já está salvo, ele já está salvo, só que ele morreu com alguns tipos de pecados ainda, né? Aqui você já está forçando a barra. Os eleitos. Os eleitos é aqueles que já vai ser salvo, cara. Quem são esses eleitos? Os justos que chegaram à perfeição. Os santos que deram a vida pela igreja. Que deixaram a sua vida em favor do evangelho. Ah, mas esses eleitos têm alguns pecados, então, meu irmão, vai passar pelo processo. Como ele é eleito, está pecando. Não bate. Os apóstolos, sim, eu falo que eles são os eleitos. Porque são eles que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22, 23. E essa nuvem de testemunho, que são os santos. Porque para você, protestante, chegar à glória, Mateus 5, 8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Puro de coração. Tem que estar sem mancha para você ver a Deus. Por isso que tem esse processo. A Bíblia mostra que tem um fogo que vai te purificar, uma prisão, mas será salvo passando pelo fogo. Para chegar a essa perfeição aqui, ó. Os puros de coração verão a Deus. 48, ó. Mateus 5:40. Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Apocalipse 21, olha só. 21, 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. A 22, 21, 27. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aquele cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses que os nomes estão escritos no livro da vida? Hebreus. Olha só, cara. Vou encerrar aqui que ele está tentando explicar uma coisa, nem ele está entendendo. Hebreus. Já para nós já está amplo para entender a visão de 2 Macabeus. O que nobre Judas acreditava. Certo? Aqui, ó. 12, 22, 23. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríade de anjos, da Assembleia Festiva, do primeiro escrito no livro do céu, e de Deus universal, das almas dos justos, chegaram à perfeição. Então, para entrar na glória, meu querido protestante doutor, tem que ser puro de coração. Tem que ter nenhuma mancha. Por isso que tem um processo ali. Por isso que Paulo está orando, rogando pelo seu amigo já falecido. Por quê? Não se sabe que ele está 100% em santidade. Tanto que Paulo fala ali, 1 Coríntios, é só, 3, 15. 14. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Ah, mas o sangue, isso invalida o sacrifício de Cristo, meu irmão. Aí que é válido. Porque, segundo Macabeus, ele fez sacrifício com animal expiatório, porque não tinha Santa Missa. Agora, tem a Santa Missa, o sacrifício de Cristo, que arde sobre as almas desses que estão no purgatório. Por isso que a Santa Missa já começa com a intenção do fulano, missa do 7º dia de fulano, ciclano, etc. Olha só que interessante. Honrarias aos mortos é costume do povo de Deus. Você pega em Atos aqui, você pega Atos. Olha só. Atos, só para finalizar aqui, para a gente ter uma noção. Atos 8:2. Entrando alguns homens
piedosos trataram-se de enterrar Estevão e fizeram um grande pranto a seu respeito. Que é esse grande pranto ao seu respeito? Pelo homem morto já, que morreu, foi martirizado, está na glória. Olha só, costume do povo de Deus. O que Judas Macabeus fez? Agora você entende o texto. Que os protestantes falam que não é inspirado. Mas para nós é inspirado. Porque é reconhecido pela igreja. E tanto, segundo Macabeus 7 ali, você vê, ó, aquela família sendo martirizada e acreditava que tinha uma recompensa para eles. Só você ler aqui, ó. Os 7 irmãos e a sua mãe, ó. Você vai ver aqui, ó. Segundo Macabeus 12, do 40 ao 46, ó. Ó, 42. Repuseram-se em oração para implorar o perdão, ó, completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-os a evitar qualquer transgressões, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido ao que foram mortos por causa do pecado. Em seguida, organizaram uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Belo e santo modo de agir, descorrente de suas crenças na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão o superfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse um bom religioso pensamento, porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Expiatório. O sacrifício de Cristo é o quê? Interessante. Salve Maria é a resposta. Glória a Deus, aleluia.